Boa noite, queridos irmãos. Muito bom estarmos juntos. Queríamos estar celebrando com aquele musical maravilhoso, falando da ressurreição de Jesus, do amor de Jesus. Mas nós temos um privilégio, nós vamos falar desse amor através da palavra e hoje à noite queremos refletir sobre a ressurreição de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler Marcos 16, de 1 a 8. Esse é o relato mais sucinto da ressurreição. Evangelho de Marcos 16, de 1 a 8. E eu faço a leitura pela versão século 21. Mas leia na sua versão, acompanhe com a sua versão também. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Deixa a sua Bíblia aberta aí, queira Deus abençoar a leitura da sua palavra e que ela fale ao nosso coração nessa noite. O sábado já havia passado, o sábado de Páscoa. O domingo já entrado. Estava muito cedo, mas ainda não estava claro. E naquela manhã de domingo, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas foram comprar especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, elas queriam um perfume, levar um perfume para disfarçar os odores do corpo em decomposição. Isso nos mostra que a ressurreição não foi uma notícia inventada pelas mulheres. Além do mais, naquele tempo, se fosse inventar testemunhas da ressurreição, não seriam as mulheres. As mulheres não eram aceitas o seu testemunho numa corte judaica. Elas iam comprar especiarias e não estavam minimamente pensando na ressurreição, porque não faz sentido ir comprar aromas se elas crescem que Jesus havia de ressuscitar. Mas o versículo 3, olhe para a sua Bíblia, diz que estavam preocupadas com outra coisa. E olha o que diz o versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Não era difícil colocar a pedra na entrada do sepulcro, porque quando ela era colocada, ela se encaixava num sulco cortado na rocha. E depois ela podia ser tirada com muita dificuldade. A dificuldade é que ela era muito grande, muito pesada. Então, a não ser que você rolasse a pedra dentro desse sulco, você não conseguiria tirar. Era muito peso. Então, a preocupação delas era conseguir alguém que rolasse a pedra. Isso mostra uma outra coisa.
elas ignoravam também a notícia que nos é dada pelo evangelista Mateus. Em Mateus 27, versículo 64, nos é dito o seguinte: manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o terceiro dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Então foi ordenado que o sepulcro fosse lacrado, e aquele sepulcro era guardado por soldados. E aí elas estão preocupadas quem vai remover a pedra, e quando elas levantam os olhos, elas deviam vir cabisbaixo, e quando elas levantaram os olhos, elas percebem algo muito estranho. Elas percebem que a pedra já estava removida. E aí elas resolvem entrar, e quando elas entram, elas tomam um grande susto. Versículo 5. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Viram um jovem sentado do lado direito. Mateus 28, de 2 a 5, nos informa um anjo com aparência de um jovem humano estava postado junto ao túmulo vazio do Senhor. Você pode imaginar o susto que elas tomaram? E aí a gente começa a entender algumas coisas sobre a ressurreição. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que quando a morte é vencida, ela causa temor, porque o relato continua. O anjo não era apenas uma figura decorativa que estava ali. Ele tem algo a dizer e vai dizer o seguinte, versículo 6. Ele, porém, disse: não tenhais medo, procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, e este é o lugar onde puseram. O anjo tem algo a dizer: não tenhais medo. E o que ele fala mostra que o mundo nunca mais será o mesmo. Jesus está vivo, a morte foi vencida, e isso traz muitas implicações, e isso prova que Jesus não é uma pessoa qualquer, ele é o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Não tenham medo, não se amedrontem. Numa das últimas mensagens que eu preguei, se você está lembrado, eu fiz menção ao Dr. William Taylor, ilustre missionário batista norte-americano que foi professor lá no Seminário do Sul, e ele escreveu um livro onde ele descobriu que o mandamento predileto de Jesus, o mais frequente na sua boca, era: não temas. Positivamente era: tenham bom ânimo, na sua forma positiva. E ao seguidor de Jesus é proibido temer. Seu Senhor é tão poderoso que venceu a morte. Como não ter bom ânimo com o Senhor assim? Como não ter bom ânimo com uma notícia assim? Mas presta atenção, o anjo não disse: ele ressuscitou. Mas se você prestar atenção, ele disse: ele foi ressuscitado. E ele assim está dizendo que toda a Trindade estava envolvida na ressurreição. E aí, para provar isso, eu quero fazer menção a duas passagens da Bíblia, uma em Atos 3, versículos 15 e 26, quando Pedro e João curam o coxo na porta do templo, e depois que o coxo é curado, Pedro prega e diz assim: de fato,
mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. No versículo 26 de Atos 3, ele diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, das suas maldades. Em Romanos 8, 11, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Olha como ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, quando a morte é vencida, ela provoca temor. Em segundo lugar, a gente aprende nesse texto, nesse relato do evangelista Marcos, que quando a morte é vencida, ela tem de ser proclamada. Os crentes ficaram tão impactados com a ressurreição, que a ressurreição passou a ser a mensagem forte, o ponto forte da pregação da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não pregava bênçãos, ela não pregava prosperidade, ela não pregava milagres, ela não pregava saúde plena, ela não pregava riqueza, mas ela pregava Cristo e Cristo ressuscitado. Essa é a base da nossa fé. E o apóstolo Paulo disse, falando sobre a ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Sem a ressurreição de Jesus, a sua vida e o seu ministério, por mais fascinantes que tenham sido, tornar-se-iam histórias piegas de um homem bom, que ensinou coisas boas, mas que se enganou no fundamental. Sem a ressurreição, o cristianismo não faz o mínimo sentido. E é por isso que a mensagem do anjo foi no versículo 7, olha para a sua Bíblia: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Quando a morte é vencida, ela deve ser proclamada. E aí o anjo informa que Jesus ressurreto ia para Galileia, onde viviam a maior parte dos seus seguidores. Em 1 Coríntios 15, 6, a Bíblia diz que Jesus ressurreto foi visto por mais de 500 irmãos. E muitos desses irmãos viviam na Galileia. E Paulo diz assim, aspas: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então a ressurreição causou um impacto tremendo na vida dos discípulos, mudou completamente a vida deles. Se você for a João 20, o Evangelho de João, eles estão trancados. Depois da morte de Jesus, os discípulos de Jesus estão trancafiados numa casa, morrendo de medo, achando que se Jesus foi morto, daqui a pouco os judeus irão vir persegui-los e também eles serão mortos. Então eles estavam muito tímidos, muito temerosos, muito medrosos, titubeantes, estavam trancafiados dentro da casa. E logo depois que Jesus aparece a eles se conscientizaram da realidade da ressurreição e aí
tudo se transformou. Eles se transformaram ousados, intrépidos, corajosos, a ponto de terem confrontado as mesmas autoridades que haviam dado ordem para a crucificação de Jesus. Eles se tornaram pregadores ousados, radicais. Aquilo mudou tudo na vida deles. Se Jesus ressuscitou, a maior força que alguém já viu na história da humanidade havia se manifestado naquele dia. E então, essa notícia deve ser testemunhada, deve ser proclamada. Então, quando a morte é vencida, ela causa temor. Mas quando a morte é vencida, ela deve ser proclamada. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que quando a morte é vencida, a nossa fé é fortalecida. Olha o que é dito no versículo 7. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. A maior preocupação de Jesus ressurreto não foi mostrar aos religiosos de Jerusalém que eles erraram ao crucificá-lo. A maior preocupação de Jesus foi fortificar a fé dos seus seguidores. Se você está lembrado, no relato que o evangelista Lucas faz, no capítulo 24, dos discípulos que caminhavam de volta para a sua aldeia, a aldeia de Emaús, lá no caminho de Emaús, eles estão tristes, eles estão pesarosos, e eles dizem assim: já é o terceiro dia e nós esperávamos que ele fosse o Messias, que ele restaurasse Israel. Eles estavam tristes, frustrados, decepcionados, desorientados, sem alento, sem rumo, sem direção. E chega Jesus. Se você está lembrado, em João 21, a gente fica sabendo que, frustrado com o seu próprio fracasso, pois havia legado a Jesus, como Jesus predissera, disse assim para os seus colegas, companheiros, discípulos: vou pescar. E é um rompimento formal com tudo que ele havia vivido com Jesus e tudo aquilo que ele tinha feito nos últimos anos. Porque a frase vou pescar tem o sentido de continuarei pescando, voltarei para a pesca, e a minha vida de hoje em diante será a vida de um pescador. E João narra Pedro voltando às atividades de onde ele saiu quando Jesus o chamou para ser pescador de gente. Jesus sabia que os seus discípulos estavam quebrados e agora Jesus quer tratar de fortalecê-los. E aí Pedro é mencionado no versículo 7, olhe para a sua Bíblia, não porque fosse o Papa, mas porque vergonhosamente fracassara. O foco não era o seu posto de líder, o foco era a sua queda, o seu pecado, o seu fracasso, a sua negação tripla a Jesus. Jesus sabia que apesar disso tudo, apesar de Pedro ter fracassado redundantemente, Jesus sabia que apesar da sua negação, Pedro o amava com sinceridade. E por isso agora, certamente estava constrangido, estava desanimado e estava necessitado de cura interior, que somente Jesus, com seu amor e com o seu perdão, podia realizar. E o mérito aqui não é o mérito de Pedro, o mérito é de Jesus ressurreto. Ele trabalha com os fracassados, ele tem graça para quem fracassa, ele não passa por cima de quem fracassa. Jesus nos dá a oportunidade de recuperação, como ele deu a oportunidade de recuperação a Pedro. O ressurreto se compadece daqueles que erram, daqueles que pecam, daqueles que fracassam.
Ele veio dar oportunidade aos pecadores de se recuperarem. Então, quando a morte é vencida, Jesus, ela fortalece os seus seguidores. Mas em quarto e último lugar, esse texto é maravilhoso, falando da ressurreição, porque ele nos diz que quando a morte é vencida, o ressuscitado vai adiante de nós. Versículo 7, olhe de novo para a sua Bíblia. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ele vai na frente de vocês. Ele precederá vocês. E esse é um termo técnico usado para a função de um pastor de ovelhas. O pastor ia na frente das suas ovelhas. Jesus ressurreto é o bom pastor, o pastor que ama as suas ovelhas, que dá a vida, deu a vida pelas suas ovelhas e vai adiante do rebanho conduzindo. Se você está lembrado, quando Israel saiu do Egito, ele tinha o Senhor conduzindo. De dia, uma nuvem ia à frente anunciando que o povo tinha que marchar. À noite, um fogo. E aí o povo ia acompanhando Deus, o Senhor, indo adiante na frente do povo. Jesus vai sempre na frente. Ele dá o exemplo, ele cuida, ele trata das nossas feridas, ele procura o nosso bem, ele cuida das nossas almas. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu concluir. Olha para a sua Bíblia, versículo 8. E aí diz assim: então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. As mulheres fizeram totalmente o contrário daquilo que o anjo lhes disse para fazerem. Elas temeram, elas ficaram com medo, e lembra-se, o anjo disse: não tenhais medo. E elas estavam cheias de medo e não deram a notícia. O anjo pediu que eles fossem avisar aos discípulos, e o anjo tinha dito para que elas fossem falar. Mas eu quero dizer, tentando olhar para um pouco para dentro daquelas mulheres, não é verdade que muitos de nós também não agimos assim? Agimos em desacordo com as ordens bem claras que Jesus dá para nós através da sua palavra. Tantos momentos da minha vida e talvez da sua vida em que eu agi totalmente sem sintonia com aquilo que eu sabia que Jesus queria de mim. Foi assim, mas devemos olhar para essas mulheres com compaixão. Elas estavam trêmulas. Elas estavam em êxtase, elas estavam sentindo uma sensação fora de si. Afinal, elas foram lá colocar especiarias aromáticas num corpo de um morto, e agora a notícia é que ele ressuscitou. A sensação era mais ou menos o seguinte: me belisca para ver se isso aqui é verdade mesmo ou eu estou sonhando. Mas os evangelistas, Mateus e Lucas, narrando todo o episódio da ressurreição, eles nos dizem que depois elas se recompuseram e elas foram até os discípulos e fizeram exatamente aquilo que o anjo lhes dissera para fazer. Mas a Bíblia ainda diz mais. Diz que Jesus, esse Jesus ressurreto, apareceu para Maria Madalena em João 18, apareceu aos discípulos de Emaús em Lucas 24, apareceu aos 10 discípulos no cenáculo em João 20, apareceu aos 7 discípulos que estavam com Pedro na pesca que ele quis fazer lá no lago de Genezaré.
apareceu inclusive a Pedro, isso está registrado em João 21, apareceu a mais de 500 irmãos, segundo 1 Coríntios 15, apareceu a Tiago, seu irmão consanguíneo, e a todos os apóstolos, segundo 1 Coríntios 15, e finalmente apareceu a Paulo. E nós, lavados pelo sangue de Jesus, alcançados pelo perfeito amor dele, aguardamos a sua última aparição. E eu leio Apocalipse 1, versículo 7, que nos diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor ressurreto virá, não mais para sofrer por nós, não mais oferecendo salvação, não mais para perdoar os nossos pecados, mas virá em poder e glória, e todo olho o verá. Mais ainda, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vem, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é digno da nossa adoração, ele é digno da nossa obediência, ele é digno do nosso louvor. Então prepare-se para se encontrar com esse Jesus ressurreto. Se você não crê, os seus joelhos vão se dobrar e declarar que ele é Senhor para a sua perdição. Mas se você é crente, se você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, você se dobrará e com grande glória, fervor e alegria declarará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças e louvores ao nosso bondoso Deus, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou. Vamos orar? Ore comigo. Ó Senhor, muito obrigado por tão grande salvação e muito obrigado por um Deus tão carinhoso que vem ao nosso alcance. Encontra muitas vezes o nosso coração quebrantado, dorido, sofrido, e nos consola e fortalece a nossa fé e nos anima. Ó Senhor, muitos dos nossos queridos que te amam estão passando dias tão difíceis e precisam, ó Deus, do teu amor, da manifestação da tua graça nas suas vidas. E que essa mensagem da ressurreição de um Deus que se importa conosco encha os seus corações de conforto e encha os seus corações de alegria e de esperança. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Rei Jesus. Ele vive para sempre. Ó Deus, muito obrigado. Amém.